Olá você, tudo bem? Professor, o que evidencia que a evolução ocorreu? Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e este é o assunto da nossa aula de hoje. Após a vinheta, evidências de evolução, especialmente para você. Vamos lá? Ok, dando continuidade aos nossos estudos sobre evolução, vamos dialogar com você hoje a respeito do que evidencia, que fatos evidenciam que a evolução ocorreu. É o que nós chamamos de evidências de evolução ou evidências evolutivas. Um dos primeiros pontos fundamentais a respeito de evidência evolutiva são os fósseis. Sempre que se fala em evidências de evoluções, primeiro assunto comentado nas provas são os fósseis. Professor, o que são os fósseis? Vestígios preservados, tanto de animais como de plantas. Esses tais vestígios encontram-se sedimentados em rochas. As rochas específicas que possuem tais sedimentos são denominadas de rochas sedimentares. E elas constituem o que chamamos de registro fóssil. Beleza? A derivação do termo fóssil vem do termo fósseis, que significa ser desenterrado. Os fósseis, eles podem ser constituídos de ossos, conchas, dentes, pegadas e outras impressões diversas. Observe que é muito mais comum encontrarmos fósseis de estruturas sólidas. Ossos, conchas e dentes são estruturas sólidas, porque a parte orgânica ela é bem mais tendenciosa ao processo de decomposição. Existem fósseis que são conservados quase que integralmente, como é o caso dos mamutes, que foram enterrados no gelo, na era glacial, e insetos, que são encontrados no âmbar, que é um tipo de resina vegetal e que favorece muito, tá, a preservação de organismos ao nível de fossilização. Mas é extremamente importante lembrar, observação IPC, observação importante pra cacete, para que ocorra a fossilização se faz necessário condições ambientais muito específicas. Como assim, professor? Soterramento e inviabilidade da decomposição. O processo da decomposição requer 3 fatores fundamentais: a umidade, disponibilidade de água, o que favorece a proliferação de micro-organismos, o calor, que acelera o processo de decomposição, tá? A anaerobiose, ausência de oxigênio, tá certo? São fatores fundamentais para que haja o processo de decomposição. Claro, estamos falando aqui de decomposição anaeróbia. Então, se esses fatores faltam por causa do soterramento, entendido? Ou por causa, digamos, que o micro-organismo foi soterrado por uma lava vulcânica e aí essa lava se solidificou, conservando o organismo no seu interior. Essas condições aí são impropícias em termos de umidade, tá? Em termos de disponibilidade de oxigênio para favorecer a decomposição aeróbia ou mesmo a indisponibilidade favorecendo a decomposição anaeróbia. Então, a ausência de fatores específicos que dificultem o processo de decomposição leva ao que nós chamamos de fossilização. Os fósseis evidenciam, sem ambiguidade, criaturas que foram extintas, mas que se assemelham muito às espécies da atualidade, como é o caso desse cara aqui. Eles são conhecidos como os trilobitas. Os trilobitas, eles são considerados os precursores dos artrópodos. Artrópodos, que você já ouviu falar sobre eles, o filo artrópoda, que contém os insetos, os aracnídeos, que contém os crustáceos. Esses trilobitas, eles apareceram no planeta há cerca de 500 milhões de anos, nos oceanos do Cambriano,
viveram no planeta entre 270 e 300 milhões de anos, foram-se todos, não restou nenhum. Eles desapareceram na época denominada de Grande Extinção, que foi no período Permiano. Então, tudo que existe sobre trilobitas está em rochas sedimentares, no registro fóssil especificamente. E aí, quais são os tipos de fossilização, professor? Primeiro caso é o molde. O cadáver desaparece e deixa na rocha um molde. Quando a impressão externa do ser vivo deixa um relevo, chama-se contramolde, como é o caso em particular desse peixe aqui, ó. Na verdade, do peixe aí não existe nada. O que nós temos, na verdade, é o molde, é a impressão externa deste organismo. A outra situação, continuando as evidências de evolução em termos de tipos de fossilização, nós temos a mumificação. A mumificação é um processo mais raro de fossilização, também chamado de conservação. Mantém partes duras e moles do organismo, que também são fossilizadas devido às condições específicas aonde o processo de mumificação ele acontece. Ocorre principalmente através de resina vegetal, que é o âmbar, que nós falamos anteriormente, ou o congelamento, como é o caso dos mamutes da era glacial. Num respectivo museu, você tem aqui um mamute ainda bebê e que está fossilizado e que foi encontrado e se mantém conservado em um museu, tá, nessa estrutura molde específica aqui, com temperatura controlada, níveis de oxigenação no ambiente também controlado, para que se consiga preservar no meio ambiente esse indivíduo que está em estado fóssil. A petrificação, que na verdade é um processo de mineralização, onde ocorre a substituição da parte orgânica por minerais. Esse processo de petrificação ou mineralização é muito comum em troncos vegetais, como você observa nessa imagem aqui. Aqui você tem a estrutura de um tronco de uma planta que foi fossilizada. Claro que não existem partes orgânicas nessa estrutura. Na verdade, é uma estrutura de caráter pétreo, caracterizando então o processo de mineralização que substitui a parte orgânica presente no organismo fossilizado. A impressão, que são preservados apenas vestígios, como marcas, pegadas, rastros e etc., como é o caso dessa impressão aqui de trilobitas, tá certo? Num sedimento específico. Então aí você tem os tipos básicos de fósseis. Outra evidência evolutiva importante é o que é denominado de embriologia comparada. Como assim, professor, embriologia comparada? Comparando embriões de diversas espécies, encontramos semelhanças nos primeiros estágios de desenvolvimento embrionário. Isso já foi feito várias vezes. Na faculdade, quando eu fiz, nós tínhamos alguns recipientes de vidro específicos. Eles eram etiquetados embaixo, no fundo. Dentro nós tínhamos algumas estruturas embrionárias que, coincidentemente, tiveram o seu processo de desenvolvimento embrionário interrompido naquele mesmo período de tempo. E aí, o que é que nós percebíamos de fato? Seres evolutivamente mais próximos apresentam um desenvolvimento embrionário mais semelhante por mais tempo. E aí, é impossível diferenciar nos 15 primeiros dias um porco de um humano. Olha só essa figura que está aqui. Perceba que os embriões eles são muito parecidos entre si. Aqui você tem uma lampreia, tá certo? Aqui você tem um frango, chicken, frango. Aqui você tem um gato doméstico e aqui você tem um embrião humano. E esse aqui é um embrião de uma tartaruga. Lampreia, tartaruga, frango, gato doméstico e homem. Quando você percebe as 5 estruturas embrionárias propostas nessa imagem, você olha e vê claramente muitas semelhanças nesse processo de desenvolvimento, nesse estágio específico dessa imagem aqui. E uma característica que chama muito a atenção nos estudos de embriologia comparada é exatamente isso aqui. Olha só, essa estrutura aqui também aparece aqui na tartaruga, também aparece aqui no embrião do frango, também aparece aqui no embrião do gato doméstico, também aparece aqui no embrião humano
Isso aqui nada mais são do que fendas branquiais, que irão permanecer no indivíduo que está relacionado com os peixes e tende a desaparecer nos demais que não apresentam respiração branquial, apresentam outro tipo de respiração, como a clássica respiração pulmonar. Percebeu? Muito bem. Que tipo de outras evidências podemos encontrar? A mais importante, que chove em prova, despenca em prova, é a anatomia comparada. Vamos entender especificamente a questão da anatomia comparada. Consiste em comparações anatômicas baseado em uma ideia evolutiva. Eu recomendo você assistir aulas sobre teoria sintética da evolução, onde nós falamos sobre os tipos de evolução e falamos sobre os determinantes da especiação, a irradiação adaptativa e a convergência adaptativa, tá certo? Então, veja só, na anatomia comparada nós temos a homologia. O desenvolvimento de órgãos homólogos está relacionado com um processo de desenvolvimento evolutivo chamado de irradiação adaptativa, onde indivíduos iguais, sendo submetidos a ambientes diferentes, tornam-se diferentes. É divergência de evolução, irradiação adaptativa. Assista a aula de teoria sintética que falamos isso em mais detalhes. No caso do processo evolutivo ter ocorrido por irradiação adaptativa, os indivíduos diferentes que surgem desse processo de evolução em questão, eles desenvolvem estruturas anatômicas homólogas. Tá? Professor, o que são os órgãos homólogos? Eles possuem a mesma origem embrionária, embora desempenhem diferente função. Há grau de parentesco entre os indivíduos envolvidos, eles guardam uma ancestralidade comum, é um processo de evolução por divergência evolutiva, também chamado de irradiação adaptativa. Esse grupo de indivíduos aí, essa população que representava a poluição, ou melhor, que representa a população ancestral, grupos desses organismos se dividiram, sofreram um processo de cladogênese, se separaram e foram submetidos a condições ambientais diferentes, tornando-se tão diferentes entre si que atingiram o processo de isolamento reprodutivo. Nesse caso, você diz que a evolução foi por irradiação adaptativa, divergência evolutiva. E nesse caso, as estruturas anatômicas que os indivíduos desenvolvem são estruturas homólogas. Um exemplo clássico disso é o que, quando você compara o braço do homem à asa do morcego. Então, olha só que coisa interessante. Em termos de estrutura anatômica, o homem tem a omoplata ou escápula. Perceba que o morcego também apresenta a omoplata ou escápula. Tá? O homem tem aqui o osso do braço, que é o húmero. O morcego também apresenta o seu ossinho aqui, que corresponde ao húmero. A parte do antebraço do morcego, a parte do antebraço do homem e essas digitações aqui da asa do morcego, que correspondem aos dedos humanos. Então perceba que há uma homologia clássica nas estruturas, embora elas desempenhem diferente função. O braço do homem é uma adaptação à apreensão, a asa do morcego é uma adaptação ao voo, assim como a nadadeira da baleia é uma adaptação à natação e a pata do cavalo é uma adaptação à locomoção. O braço do homem, a asa do morcego, a nadadeira da baleia e a pata do cavalo são consideradas estruturas anatômicas homólogas, de mesma origem embrionária, embora desempenhem a mesma função, caracterizando um processo de evolução divergente, divergência evolutiva ou irradiação adaptativa. Beleza? A outra situação, dentro da anatomia comparada, é a analogia. A analogia ocorre quando eu tenho um processo de convergência de adaptação ou evolução convergente, que é o ajustamento de indivíduos diferentes numa mesma condição ecológica. Como assim, professor? Não entendi. Se organismos iguais submetidos a ambientes diferentes tornam-se diferentes, organismos diferentes submetidos à mesma condição ecológica tornam-se semelhantes. Por estarem na mesma condição ecológica, por estarem na mesma condição ambiental, tá certo? Eles são submetidos à mesma pressão de seleção. E ao longo de milhares, milhões de anos, eles tornam-se muito parecidos entre si. É o que explica a forma hidrodinâmica de um mamífero conhecido como baleia, mas que é tão parecido com os peixes. Entendido? Essas estruturas aí, dessa forma hidrodinâmica das barbatanas, são, no caso, estruturas análogas, porque no caso de evolução convergente,
os indivíduos desenvolvem estruturas anatômicas análogas, ocasionando, então, o aparecimento de órgãos análogos, que possuem diferente origem embrionária, embora desempenhem a mesma função. Nesse caso, não há grau de parentesco entre os indivíduos, eles não guardam ancestralidade comum entre si, é apenas um caso de convergência evolutiva ou convergência adaptativa, que é a adaptação de organismos diferentes à mesma condição ecológica, onde eles se tornam, então, semelhantes. Exemplo clássico, quando você compara a asa de um inseto à asa de uma ave. Perceba que a função é a mesma, trata-se de uma situação de adaptação ao voo, mas os insetos são do grupo dos invertebrados, lá no filo dos artrópodos, e as aves são do grupo dos vertebrados. São linhas evolutivas completamente diferentes. É um caso de convergência de adaptação. A outra situação também que a gente pode citar, olha só, asa de ave e asa do inseto, nadadeira da baleia e do peixe, sapo, jacaré, hipopótamo, narinas e olhos acima da linha d'água, é essa situação aqui. Olha só, esse cara aqui é um anfíbio, esse cara aqui é um réptil, esse cara aqui é um mamífero, são linhagens evolutivas relativamente diferentes ou pouco aparentados, mas eles têm uma estrutura anatômica que é comum a todos eles, tá? Quando eles estão submersos na água, deixam apenas as narinas e os olhos do lado de fora. E aí, uma presa terrestre, por exemplo, se confunde, porque tem dúvida ao olhar para a linha d'água quem é quem. Isso é um caso clássico de quê? De convergência de adaptação. Beleza? A evidência bioquímica, quanto mais semelhante forem os organismos ao nível molecular, e quando a gente fala ao nível molecular, estamos nos referindo a DNA e proteínas, maior será o grau de parentesco entre eles. O código proteico, ok, entre o gado e o homem é muito próximo, em DNA e código de proteína, mas nós somos muito bem aparentados. Ambos somos mamíferos. Mas quando você compara esse código de DNA, esse código proteico com os crustáceos, é diferente. Os crustáceos estão muito distantes evolutivamente dos vertebrados aqui. Então o código genético de DNA e de proteínas está muito diferente. E aí tem uma coisa interessante. Geralmente as pessoas mais de uma certa idade costumam denominar comidas feitas à base de crustáceos como comida carregada. Esse negócio de comida carregada, professor, tem sentido? Tem. Quanto mais distante for o código proteico ou o código genético entre duas espécies distintas, onde uma funciona como predador e a outra funciona como presa, maior é a probabilidade deste predador apresentar reações adversas em relação a certos componentes proteicos encontrados na presa. Ok? Então isso é a evidência bioquímica. Chimpanzés e homens, 94,6% de semelhança. A única diferença básica é que eles são macacos e nós somos os homens. Aí tem uma foto que é muito utilizada, onde você tem um chimpanzé pequenininho, que ele vai gradativamente levantando e se transformando ao longo daquele tempo da imagem até chegar num cara sentado de frente para um computador. Tá? Aquilo ali é de fato verdade, professor? Essa comparação evolutiva que se faz entre macacos e homens? Não, porque o homem não evoluiu diretamente do macaco. Macacos e homens têm um ancestral comum. E esse ancestral comum, em um determinado momento, ele sofreu cladogênese, um grupo foi para um lado, um grupo foi para o outro, seguiram processos evolutivos diferentes, e esse ancestral comum aí, um ramo deles deu origem aos macacos atuais, e o outro ramo deu origem aos homens atuais. Foi um processo de cladogênese que levou à evolução humana. E para encerrar, os órgãos vestigiais são estruturas anatômicas atrofiadas em determinadas espécies, mas perfeitamente funcionais em outras. O órgão vestigial mais clássico e mais comentado na espécie humana é o apêndice vermiforme, localizado na porção cecal do intestino grosso, que é a porção inicial, que não tem função nenhuma na espécie humana, mas quando produz uma infecção, rapidamente você tem que ser cirurgiado para fazer a extirpação do órgão, porque se ele se romper dentro de você, você pode, evidentemente, morrer por uma infecção generalizada no corpo inteiro. Então, o apêndice é um exemplo de estrutura vestigial na espécie humana, mas é uma estrutura
perfeitamente funcional em coelhos. A maior parte da digestão da celulose da matéria vegetal que o coelho consome é digerida a nível de apêndice. O músculo temporal, que é o músculo que fica aqui atrás da orelha, ele é responsável pela movimentação da orelha, mas na nossa espécie é atrofiado, mas é perfeitamente, muito bem desenvolvido, por exemplo, em gatos que conseguem direcionar a orelha, cachorro também, e muitos outros animais que nós conhecemos. E o cóccix? O cóccix é aquele osso da região coccygiana, que é a última região da coluna vertebral, tá? É praticamente um ossinho aqui, com cerca de 3 a 5 vértebras. O cóccix considera-se que seja uma estrutura vestigial, um indicativo de uma época em que nós humanos, no processo de evolução, tínhamos cauda. Tá? E ao longo do tempo isso foi regredindo e tornou-se desnecessário a partir do momento que nós nos tornamos bípedes. Tá? 2 pés. Entendido? Muito bem. Então essas são as evidências clássicas a respeito de evolução. Vá na descrição do vídeo, baixe o biomap da aula, baixe o Bioese gabaritado para que você possa exercitar o conteúdo aprendido. E aprendeu? Inscreva-se no canal, ative as notificações, novas videoaulas de diferentes temas da biologia todas as semanas. Nos encontramos na próxima. Até lá!